Muito Porque arriscado, Nietzsche pô. falava, quando você olha muito pro abismo, ele começa a olhar para você. É exatamente isso o mundo espiritual. É aquela teoria da floresta negra, né? Que é, tá todo mundo, como se o universo fosse uma floresta escura que tá todo mundo escondido. É o primeiro que levanta a cabecinha e Quer saber quer demais? saber demais, já toma uma flechada na testa, né? E o Avelino deixou uma pergunta aqui, ó. Ele falou: Luan, pergunta para ele sobre a ordem executiva do Kennedy. Assinou para emitir notas lastreadas na prata no Tesouro Americano. Abraço para o Daniel, sou um grande fã. Valeu. Quem que falou isso? É o Avelino Avelino, mesmo, valeu. Obrigado, Avelino Avelino. Um Morgantes. abraço aí. Parabéns pelo trabalho. Então, a pergunta que fica é, será que foi por isso que eliminaram ele? Ah, aí, ó, tá vendo? Entendeu? Então, assim, o Kennedy, ele entendeu esse jogo, né? E ele falava abertamente contra. Ele falava, existe um governo oculto que quer dominar e tal. Porque o presidente entra e sai, né? Mas tem uma galera que tá sempre ali, né? Aqui fica por trás dos panos É, mesmo, né? Que tem o poder do lobby. sim. Mas quem recebeu a chancela do povo para representar o povo é o presidente. Só que aí ele percebeu que o que o povo queria que ele fizesse, ele não conseguia fazer porque esse governo oculto não permitia, né? E é claro que foi isso que deve ter sido um dos motivos do seu final precoce, né? É, foi Não? rápido, né? Então essa É. questão da moeda sempre teve envolvida entre um jogo de poder muito cruel, né? A gente aprende isso num outro livro que também tem na minha livraria. Nossa, a livraria é muito bom. Comprar Livraria todos os livros lá de lá tá ainda, na né? promoção, é época de comprar livro, até de É, Natal, pô. né? Promoção de Natal, que é o. Em inglês é Non-Their-Call-It Conspiracy, né? Em português ficou assim: Política, Ideologia e Conspirações de Gary Allen, Larry Abraham. Nesse livro você vai perceber, vai conhecer a estonteante história. Estonteante história deu um eco, né? Mas a impressionante história de como foi criado o Banco Central Americano, né? E como isso foi um projeto do grande mercado do sistema financeiro internacional para exercer poder sobre os Estados Unidos, que foi formado por pessoas que estavam tentando fugir desse sistema, né? Porque já existia um controle global através do sistema financeiro, principalmente por meio do empréstimo e da dívida, né? Do endividamento dos países. E os Estados Unidos, durante muitos séculos, não tinham um banco central, né? E tanto que tem até algumas teorias que falam que tinha uma população ali que era contra o Banco Central Sim, e eles entraram no no Titanic. Titanic. É. Eles eram contra o Banco Central, a criação do Banco Central, e todo mundo que era contra tava no Titanic. E Aí o eles cara que conseguiram. chamou todo mundo que era contra, no dia ele falou: Ah, tô chegando, não, não entrou, né? Não entrou, Deixou a então. galera, Todo mundo ir um lá. banqueirão grande aí, que eu não vou citar o nome, Não não. é uma coincidência muito É muito grande? grande. É a mesma coincidência de milhares de pessoas que não foram trabalhar no dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York. Nossa, também aconteceu isso daí Claro, também. pô. Os Bambambam não foram trabalhar, não. Tiveram unha encravada, a hemorroida começou a pipocar, ficou Nossa. resfriado. Acabou acontecendo É. alguma coisa ali. Sim, pô, câimbra na virilha. A filha não foi trabalhar, teve que trabalhar de casa. É, o filho tava saindo pra trabalhar, o pai falou, hoje tu não vai. Mas por quê? Porque não vai. Pô, Nossa. muita gente não foi trabalhar É, naquele tem até dia. um cara que era um figurão muito grande, assim, aí ele. Eu não tô lembrando o nome dele, mas ele foi parar na escola do filho dele. Tipo Sim, assim, teve alguma coisa na escola do filho dele, ele foi pra lá. Eu falei, sim. mano, é muito estranho É, mesmo, né? Tem gente que, né, saiu na última, né? Ô, Daniel, e também eu já escutei algumas pessoas falando, né, Hum, que, pô, Salomão foi realmente o homem mais rico do mundo. E esse é um assunto que o pessoal gosta bastante aqui. polêmica. E tem pessoas que dizem que Uhum. o dinheiro do Salomão veio rodando séculos e até hoje circula dentro dos templários. Eu não sei se Existe essa você teoria. se você conhece essa teoria, se É, você não conhece, qual que é a sua mas na visão? verdade o maior tesouro para os templários ou para a maçonaria que o Salomão deixou não é o O dinheiro, é o dinheiro, conhecimento. sim. Esse tesouro tá aí até hoje, né? Que é um tesouro muito bem guardado, né? Porque ele descobriu, segundo a teoria, Sim. ele descobriu coisas que se você tem esse conhecimento, você domina o mundo. E, tipo, é verdade que esses conhecimentos que Salomão tinha aí, ele conseguia, ele até
como que é o nome? Ele até conseguia Transformar as coisas em ouro? isso, e também ele conseguia até dominar alguns demônios ali, Sim, algumas coisas assim. Conta sim. pra gente um Segundo o pouquinho, Daniel. misticismo que diz, é Qual isso. que é esse misticismo que Então, ele existe? Isso daí não é recebeu. Bíblia, né? Não, Daí tá em estudos que é fora, né? tá implícito na Bíblia. Sim. Porque a Bíblia diz que ele se curvou a deuses estrangeiros e Ah, começou a cultuar esses deuses. e foi nessa É época. nessa época, Ah, entendeu? A entendi. Bíblia só fala esse ponto. Na verdade, Salomão, ele descumpriu tudo que a lei dos reis falava, por incrível que pareça. Moisés, que viveu uns 400 anos antes de Salomão, 400 antes de Salomão, ou 300 anos antes de Davi, Moisés, ele entregou para o povo a lei dos reis, e eles nem tinham reis ainda. Nossa, eles não tinham Não, eles reis? foram ter reis 300 anos depois. Nossa, ele já tava prevendo? Ele já falou. O cara falou, pra que isso? Ele falou, você vai ter rei no futuro. Então já vou deixar a lei. Nossa. E a lei dos reis falava que quando o rei assumisse o poder, ele tinha que fazer uma cópia da Bíblia para ele ler todo dia. Ele não poderia voltar ao Egito para comprar cavalo, porque ele tinha que confiar em Deus e não nos cavalos do Egito. Ele não poderia Ah, casar-se com mulheres estrangeiras, porque senão ele ia acabar cultuando os deuses das mulheres estrangeiras. Ele fez isso tudo. ô louco. Ele comprou cavalo do Egito, ele casou com mulher estrangeira, ele adorou os deuses da mulher estrangeira. Descumpriu toda. Eu acho que ele não estava lendo todo dia o rolo da Bíblia lá que tinha que ler, né? Então, assim, a Bíblia deixa implícito que ele se desviou dos caminhos de Deus. Ao contrário do que querem dizer que, que lindo, ele Que lindo, desenvolveu ele- conhecimento ocultista. Não, contrariamente ao que a Bíblia dizia, né? Porque o Deuteronômio 18 fala, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não fará conforme as abominações daqueles povos, que são agoureiros, feiticeiros, prognosticadores, necromantes. A Bíblia falava contra isso, né? Era até, na Bíblia, eles eliminavam as pessoas que faziam. O rei Saul matou um monte de gente lá que cultuava outros deuses. Então, a Bíblia dá esse insight. Mas o que a cultura do misticismo judaico ensina, da Kabbalah, é que ele descobriu uma maneira de dominar os demônios, ou anjos, e botar os anjos para trabalhar para ele. E ele precisava de um conhecimento oculto para poder construir o templo de Salomão, o próprio Salomão, né? Construir o templo. E ele queria encontrar, por exemplo, uma maneira de fazer um corte perfeito nas pedras. E ele descobriu, através das suas pesquisas espirituais, que uma certa entidade, que eu não vou dar moral para falar o nome, tinha esse conhecimento. E aí ele fez uma espécie de cilada para esse demônio. Nossa. Botou ele numa arapuca e falou: só te libero se você me liberar. Como é que eu faço para cortar a pedra? E a história é mirabolante, que o demônio revelou que tinha um inseto que soltava um raio laser e cortava a pedra, né? A história Nossa, a história é essa daí. é... Por isso que tem os eles cortes perfeitos lá cortavam no. com um insetinho que soltava um raio laser. Parece conto da carochinha, mas assim, sei lá, né? O mundo é tão estranho que hoje E em tem dia, meu estudos, irmão, né? eu não E duvido de... tem escritas, né? Os Então a caras me gente. falar que 2 mais 2 é 5, vamos, senta aí e me explica por que você acha isso. Caramba, então. E por que Salomão foi tão adorado assim? Eu acho que Deus. Eu acredito que ele foi pro céu, né? Que Também, você começa a ver em depois... Eclesiastes, ele já tá ele bem deu... arrependido, né? tudo é vaidade. Ele já tá bem, tipo, meu, cansado É, ali. ele completou o ciclo, né? E viu que não valia a pena, não. Caramba, Tem Daniel. a Bíblia nos dá essa impressão, né? Mas é legal a É o que eu chamo história. de jornada do conhecimento. Porque, para mim, todo ser humano deveria ingressar nessa jornada do conhecimento. Principalmente porque na Bíblia, em Oséias 4,6, diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, Sim. acho que se um cara é cristão, ele tem que abominar a ignorância e amar o conhecimento. Porque o conhecimento é a chave da salvação ou da não destruição. E o que eu fico muito triste é que muitas igrejas hoje abominam o conhecimento, né? É. E isso para mim é antibíblico e é uma mazela, né? Por isso que estão aí alienadas. Então, assim, a jornada do conhecimento, para mim, vai começar. Você tá na escola, você vai aprender o quê? Português, matemática, física, química, Sim. biologia, filosofia, sociologia, inglês. Beleza. A maioria fica por ali, estuda de má vontade, de mau gosto também, os professores chato pra caramba, professor ruim, né? Agora, quando você aprende a educar-se a si mesmo e você ama o conhecimento, aí você vai estudar de verdade a literatura, você vai descobrir os grandes escritores da humanidade.
Você vai descobrir os luzeiros, né, da humanidade que formam o que o Harold Bloom chamava do cânone ocidental. Shakespeare, por exemplo, né? Shakespeare é o cara que quase que fundou a cultura ocidental. Aí você descobre Shakespeare, John Milton, você descobre o Dostoiévski, o próprio Machado de Assis, que é fenomenal. Você vai descobrindo esses caras, e aí você vai vendo, caramba, esse conhecimento todo. Depois da literatura, aí você tem as grandes artes, né? Você vai estudar a música. Aí depois você estuda a história. Aí você estuda... Aí você vai ficando um negócio mais sublime, você vai para filosofia. Né? Você estuda a ciência também, o fundamento da ciência. Você vai descobrir que o fundamento da ciência é filosófico. Aí você vai descobrir que a filosofia, no seu mais requintado momento, ela vai falar sobre a filosofia da religião. As questões mais, assim, ancestrais da humanidade, né? De onde viemos, quem somos e tal, para onde vamos. Então, quando você ama o conhecimento, você começa na matemática, física, química e biologia, fuleira que é ensinada no colégio, você termina da filosofia indo para a teologia. E da teologia, se você estuda de verdade, não ciências sociais da religião, mas teologia propriamente dita, você vai cair no mundo espiritual. Você vai descobrir a realidade do mundo espiritual. Então, acho que o Salomão, ele fez A jornada toda. Só que quando ele chegou no mundo espiritual, ele conheceu a parte de Deus E conheceu a e parte ele das trevas. Ele fala, eu vou agora para esse outro departamento, devido à curiosidade do cara, né? Só que isso é um jogo muito arriscado, né? Muito Porque arriscado, Nietzsche pô. falava, quando você olha muito pro abismo, ele começa a olhar para você. É exatamente isso o mundo espiritual. É aquela teoria da floresta negra, né? Que tá todo mundo, como se o universo fosse uma floresta escura que tá todo mundo escondido. É o primeiro que levanta a cabecinha e quer 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 demais? saber demais, já toma uma flechada na testa, né? Essa é a teoria Então, da... você ficar botando muita cabecinha é perigoso. Bota um capacete e vai com cuidado, né? Porque é um jogo muito arriscado. Você querer achar que você, como Salomão achou, que você vai conseguir dominar um ser que é ancestral e muito mais... Até sábio, com né, muito também. mais vivência que você, né? Exatamente. E ele se passa como um gatinho, né? Um leão que finge que é um gatinho e fala, não, eu sou fraquinho, pode vir E chegar. como que foi que ele enganou isso daí? Tem nos livros mostrando No o Misticismo jeito que mostra. ele, tipo, Mostra. que Eu ele não aprisionou? me recordo agora, tô tentando puxar Sim. na memória qual foi o gatilho que ele fez. Foi algo parecido que a gente tem na mitologia grega. Hum, Tem um personagem que é o mestre do Somebody Love. Ele devia ser carioca, né? Que é o Sísifo. O Sísifo era um cara que era tipo enrolador geral. Ele sei. dava calote em todo mundo. E aí ele fez tanta besteira que os deuses estavam com raiva dele. Falou, tem que matar esse cara. E aí, Zeus mandou o Hades lá para o Hades, que é da mansão dos mortos, né? Falou, vai lá e pega esse cara e leva pro inferno lá. Aí ele apareceu para ele e falou assim, vim te buscar, que o Zeus mandou, você tá fazendo muita besteira aqui, você tá enrolando todo mundo. Como assim, né? Aí ele falou, mas peraí, você é o Hades, não é assim? Você não é o deus dos mortos? Sim. Mas quem vem buscar as almas não é você, quem busca as almas é Apolo. Não era para você ter vindo. Tá errado. Aí ele falou, é verdade. Quando ele fez assim, ele prendeu o Hades. Não sei como, você prende o deus da morte. E aí as pessoas não morriam mais no planeta Terra. Começou a virar uma superpopulação, né? Aí Deus falou, pô, não, manda o Apolo lá, vamos acabar com isso. Aí conseguiram matar o Sísifo, né? E a punição dele é aquela história que ele tem que ficar empurrando a pedra o dia inteiro na montanha e chega no final do dia a pedra cai, tem que empurrar de novo. Foi a punição dele. Então, existem algumas coisas no mundo espiritual que geram legalidades, né? Existem regras no mundo espiritual, né? Como se fosse um código de programação que você tem que apertar certas teclas para funcionar. Devido à genialidade de Salomão, que era acima do normal, utilizando essas regras do mundo espiritual, ele conseguiu, eu não me lembro exatamente, Burlar. ele colocou o demônio lá numa situação, num paradoxo, numa sinuca, entendeu? E aí o cara falou, pô, agora tu me pegou.
Aí o demônio falou, me libera. Falou, só te libera se você me falar como é que eu vou conseguir cortar as pedras perfeitamente. Ele, tá bom, é só pegar um inseto lá que solta o laser e cortar. Ele, tá bom, tá liberado. Eu esqueci qual foi o detalhe. O detalhezinho Detalhe, da pegada, Tem né? muitos rabinos que contam essa história. Invista em prata com a Real, com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo